Como eu faço para aprender matemática? É uma pergunta muito comum aqui no canal. Tem muita gente que não consegue, se acha burro, não tem inteligência, é muito difícil, assim vai. Mas não é tão difícil assim. Evidentemente precisa de um pouco de esforço, um pouco de vontade, mas você consegue. Eu vou passar aqui 5 dicas e uma extra para você aprender matemática. Claro, mais uma vez, esforço e vontade é preciso para qualquer coisa na vida, tá legal? Não existe truque mágico. Vamos lá? Então vamos começar com a primeira dica. A primeira dica é o seguinte: escolha o melhor material possível para estudar matemática. Uma coisa que é importante, eu sempre falo, não dependa só da escola, vá além dela. Não quero dizer com isso que a escola não é importante. É importantíssima a escola, só que é o seguinte, às vezes ela tem só um material, né? Um livro didático, um texto lá que o professor fornece, que é muito bom, mas que, além do professor e do conteúdo naquele material, eu recomendo que você tenha outras fontes, você diversifique as fontes. No mínimo mais 2 tipos de livro para aquele mesmo assunto. Tá? Então você tem um assunto a estudar matrizes, função, frações, derivadas e assim vai. O que você vai fazer? Você vai pegar aquele assunto e vai atrás na biblioteca, onde quer que seja possível, de outros livros ou materiais que ensinam sobre aquele assunto. E vai estudar por um e vai estudar pelos outros 2. Porque você vai ter visões diferentes apresentando o mesmo conteúdo. E isso enriquece muito. Cada um vai ter uma abordagem e vai te ajudar num pontinho que você não aprendeu no outro. E você está trabalhando, né, a sua mente nisso. Uma coisa que é muito importante são os vídeos. Tem muito vídeo hoje em dia, a matemática está cheio de cursos aí, aqui mesmo no canal. Quem não se inscreveu, se inscreve agora, por favor. Inscreve, tá legal? Continua a inscrever, beleza. Dá o like também, dá like, legal, beleza. Tem vários canais de matemática. E aí você se inscreve nesses canais também e vai assistindo do mesmo assunto com canais e propostas diferentes. Né? A ideia sempre é essa. Diversifique. Dá para diversificar mais ainda? Dá. Você tem aplicativos. Às vezes tem aplicativos sobre aqueles assuntos. Né? Então, seja online, seja no próprio celular, você tem vários tipos de aplicativos que te ajudam a aprender sobre o assunto. Então você tem o melhor material possível e diversifica esse material. Quanto mais diverso, melhor, porque as visões e as propostas distintas vão te ajudar a montar um quadro em 360 graus, né, de modo global, para cima e para baixo, mais de modo de um holograma, né, podemos dizer assim, daquele mesmo assunto, tá? De campos de conhecimento. Legal? Essa foi a primeira dica. A segunda dica é o seguinte: tenha um local e horário de estudo. Olha só, aqui tem uma luzinha, e abaixo dessa luzinha tem onde a gente escreve, a gente estuda, né? Eu, minha esposa e meu filho. E é um local de estudos para estudar, para aprender. Na vida, nós precisamos de alguns estímulos externos, às vezes para fazer coisas que não estamos muito acostumados. Quem não gosta de estudar, principalmente, aquele que não gosta de estudar precisa criar um hábito que ele não gosta. Então é preciso ter alguns estímulos. Por exemplo, para acordar cedo, muita gente usa o despertador. Não é isso? É um estímulo para você acordar. Para quem gosta de acordar cedo, não precisa, já vai acontecer. Então, se você não gosta de matemática, tem dificuldade, mais ainda você precisa de local e de horário de estudo, porque a disciplina vai fazer com que você se movimente para aprender. É um movimento necessário, você vai ativar-se para estudar. Então, é muito, muito, muito importante que você tenha local reservado, adequado, silencioso, iluminado, que as pessoas não te atrapalhem. Se tem alguma dificuldade, porque você vive em um lugar pequeno, muito barulhento, procure um lugar reservado. Se não dá, bota um áudio aí de... Eu colocaria músicas tipo jazz, aquele jazz reining, né? Jazz que fica meio monotônico ali, só de um jeitinho, que sem voz, tá? Para você estudar. Tem alguns tipos de áudios também na internet de estudo que você pode usar apenas para tirar o barulho externo, né? De pessoas conversando, de barulho assim, vai, tá legal? E tem que ser bem adequado. Outra coisa, horário. Se você tem um horário de escola, você também deve ter um horário de estudos.
né, horário de estudos separados. Em geral, para quem quer, para concursos, separe as disciplinas, para a escola, coloque a revisão do dia. É importante que você faça a revisão do dia estudando, resolvendo a atividade de casa, e assim você consegue lá montar o seu horário de acordo com, tá? Eu recomendo 3 horas e meia a 4 horas por dia de estudos, para que você consiga avançar muito bem em todas as disciplinas, tá legal? Beleza? Quem não tem esse tempo todo, procure adequar-se. Bom, então vamos para a terceira. Pode parecer que não, mas a matemática, ela tem teoria, ela tem conceitos, tá? O que é fração? Quais são os significados da fração? O que são produtos notáveis? Por que eles existem? O que são funções? Quais são as aplicações? Matrizes, tá? Probabilidade, e assim vai. Tudo tem teoria. E as teorias levam a aplicações, e elas têm um porquê de existir e um para que existir. Então você precisa compreender bem a teoria para ir para a prática. Mas a matemática ela é meio assim interessante, porque às vezes você vem da prática para entender a teoria e depois que você volta para a prática. Então não existe um caminho único, mas compreender a teoria é importantíssimo, tá? Então você precisa compreender bem a teoria para depois aplicar essa teoria, ou aplica essa teoria na prática e vai aprendendo mais a teoria, vai estudando mais. Mas o importante é sempre estudar a teoria, os conceitos e tentar resolver as situações, tá legal? Então, compreender bem a teoria é fundamental para que você consiga lidar com as situações que você já conhece e, muito importante, com as situações que você não conhece. Eu vou dar um caso. Eu sou professor de nível superior, né, de alunos de matemática, alunos de física, alunos de outros cursos. E um dos cursos que eu ministro é de cálculo, né, uma matemática do nível superior. E um grande problema, as pessoas que chegam até o nível superior têm muitos furos. E eu vou falar isso depois noutra dica. E esses furos, né, de conhecimentos, de conceitos, fazem com que elas não aprendam novos conceitos. Porque precisa entender bem a teoria anterior para compreender a teoria posterior. E é difícil você ensinar qualquer coisa quando a pessoa não conhece, como se fosse aquela sua linguagem nova, né? Você vai ensinar inglês para uma pessoa, certo? Mas ela não conhece as palavras fundamentais do inglês para aprender a fazer uma frase, né? Sujeito, predicado, não sei, ela não conhece nenhuma coisa, nenhuma estrutura, nada. Vai ser muitíssimo complicado ensiná-la desse jeito. Então é preciso ter alguns chaves de decodificação daquela linguagem. A matemática é a mesma coisa, você precisa ter as chaves de decodificação. E essas chaves são o quê? São os conceitos, as ideias, as teorias sobre o assunto que você está estudando. Então é muito importante que você tenha uma certa compreensão daquela teoria que você vai aplicar em exercícios. E por falar em exercícios, vamos para a nossa quarta dica. Pratique exercícios. Exercícios diferentes, exercícios de níveis diferentes, de fácil, de médio, de difícil, em materiais diferentes, em forma diferente, mas sempre praticar exercício. Ninguém consegue ser um atleta, né, correr 10 quilômetros, jogar futebol com maestria, ou pelo menos de forma mediana, sem praticar exercício, sem exercitar. Então, matemática é exercício. Exercitar bastante, exercitar resolvendo, exercitar compreendendo o que está resolvendo. Você tem que pensar sobre o que está fazendo, não é só fazer, não adianta nada. E não adianta só fazer o fácil, tem que fazer o médio, e conseguir o médio tem que fazer o difícil. Vai avançando cada vez mais. Tá? Então, praticar exercício é importantíssimo. Quinta dica. Não fique com dúvidas. Tire todas as suas dúvidas. Por quê? Uma coisa que é fundamental. Matemática é assim um degrauzinho que você vai lá desde a alfabetização até o nível superior e a vida toda. Cada degrauzinho são conceitos, exercícios que você praticou, certo? Quando você não aprende corretamente, você fura. Você tem um furo na sua escada. Então tira um degrau. Fica um negócio mais difícil. E muita gente até pula. Mas fica faltando uma estruturazinha ali, uma base. Quando ela pula, vai pulando, fica um monte de furo. Parece um queijo suíço. E o que vai acontecer? O que vai acontecer com esse queijo suíço? Às vezes vai ficar tanto furo, que o queijo vai ficar só furo e não queijo.
Ou você tem uma base. Vou dar outra ideia, né? Você tem uma base aqui, o fundamento de um prédio. Então vai colocando pedra, pedra, pedra. Quer dizer, está aprendendo. Aí de repente falta pedra, você joga o vazio. Ficou um vazio ali. Se você colocar muito vazio no lugar de pedra, o que vai acontecer com a estrutura? Vai ruir. Certo? Então, muita gente se reprova na disciplina que eu ministro na universidade porque ficou um monte de vazio, um monte de dúvida que não tiraram na época adequada, não aprenderam a teoria, não praticaram exercício, e aí não consegue avançar, acaba sendo reprovado em disciplinas. Essa disciplina é chamada de cálculo, é uma das que mais reprovam o nível superior na área de exatas, justamente porque as pessoas não conseguem passar daquele degrau, porque ficou muito furo e precisa de muito conceito, de muito exercício na vida para conseguir passar essa disciplina, porque ela é um pouco difícil realmente, né? Tem algumas dificuldades nela própria. Bom, por falar nisso tudo assim, deixa eu te falar mais uma coisinha que é a outra dica que vai ajudar um pouco. Revisa sempre. Tá legal? Revisa sempre. Foi o que eu falei. Escolha melhor material possível. Busque, né? Pesquise. Organize horário e local de estudo. Conheça, domine bem a teoria. Pratique muitos exercícios. Tire todas as suas dúvidas para não ficar os furos. Revisa tudo. Revisa o conteúdo sempre. Porque é na revisão que você vai aprender e vai fundamentar, solidificar aquele conhecimento. Então, revisa sempre. Tá legal? Essa é a dica extra. Já revisando aquilo que eu falei para vocês. E por falar nisso, eu gostaria de pedir uma ajuda, além de você dar o like, se inscrever, compartilhar. Tem um link aqui de um livrinho que eu escrevi. Peguei uma pesquisa rápida, bem fininho, baratinho também pela Amazon, um e-book que você pode adquirir para ajudar aqui o canal e conhecer um pouco a primeira matemática, né, da Biblioteca de Alexandria, porque tem uma história aí religiosa no meio, tem a ver com a morte dela, tá? Uma briga aí de pensamentos, de ideias distintas, momento de muita turbulência na época em que ela morreu. De forma trágica até. A Hipátia de Alexandria, tá legal? Se puder adquirir o livro, eu agradeço, para contribuir também um pouco com o canal, para poder também melhorar aqui um pouco as condições. Estou pensando aí um projeto novo aí para aqui para o canal, mas também é uma forma de você conhecer mais um pouco sobre como as mulheres também são boas matemáticas e influenciaram de alguma forma o que nós somos hoje aqui nessa sociedade tão bacana que a gente vive, com suas dificuldades, é claro, mas também tem muito progresso, né? Afinal, você há de convir que ter aula como você está tendo via distância, coisa que da minha geração não teve, agora vocês têm, imagina as gerações futuras que vão avançar mais ainda. Legal? Beleza? Então, até a próxima.